Kathryn Kuhlman descobriu que existe um horário exato em que o céu responde mais rápido. 6 da manhã. Nem 5h59. Nem 6h01. Exatamente 6 horas. E o que ela fazia nesse horário mudou tudo na vida dela. Não era meditação. Não era oração tradicional. Era algo muito mais simples. E muito mais poderoso. Ela bebia água. Mas espera. Antes de você pensar que isso é bobagem, deixa eu te contar o que aconteceu com Kathryn no terceiro dia. Porque foi no terceiro dia que ela entendeu que tinha descoberto algo que as pessoas passam a vida inteira procurando. Um acesso direto ao sagrado. Uma conexão direta com o divino. Você já acordou às 6 da manhã? Não 5h30? Não 6h10? Exatamente às 6, tem uma energia diferente no ar. Como se o mundo ainda estivesse sonhando. Como se a realidade fosse mais maleável. Kathryn não sabia disso quando começou. Ela só estava desesperada. 2 anos de problemas financeiros. O relacionamento acabando. A saúde da mãe piorando. Sabe como é quando parece que tudo está desmoronando ao mesmo tempo? E você tenta de tudo. Ora, pede, implora. Mas é como se suas palavras se perdessem no vazio. Foi aí que ela lembrou da avó. A avó dela tinha um ritual estranho. Todo dia, às 6 da manhã, ela bebia um copo de água. Mas não era água comum. Era a água que ela preparava na noite anterior, com uma oração específica, uma intenção precisa. E as coisas na vida da avó sempre davam certo. Sempre. Kathryn sempre achou que era coincidência. Até que não tinha mais nada para perder. Primeira noite, ela pegou um copo de água, colocou ao lado da cama e falou algumas palavras. Palavras que a avó ensinou. Palavras que ela nunca entendeu o poder. Uma antiga oração ancestral. Que esta água se torne ponte entre meu coração e seu coração. Entre minha necessidade e sua abundância. Que amanhã, às 6 horas, eu beba diretamente da fonte celestial. Parece simples demais para funcionar, não é? Mas escuta isso. No primeiro dia, ela bebeu a água às 6 em ponto e sentiu algo. Uma sensação estranha. Como se alguma coisa tivesse se aberto dentro dela. Um canal, uma conexão que ela não sabia que existia. Às 8 da manhã, o telefone tocou. Era sobre um trabalho que ela tinha se candidatado há 3 meses. Eles queriam ela, mas não era só isso. Eles ofereceram um salário 20% maior do que ela esperava. E ainda por cima, trabalho remoto 3 dias por semana. Coincidência? Talvez. Segundo dia. Mesma preparação na noite anterior. Mesmas palavras. Às 6 da manhã, ela bebeu novamente. Desta vez, a sensação foi mais forte. Como se a água carregasse algo além de H2O. Como se carregasse propósito. E algo interessante aconteceu nesse segundo dia. Kathryn acordou sabendo exatamente que roupa usar. Não foi uma decisão consciente. Foi uma certeza inexplicável. Um vestido azul que ela raramente usava. E quando chegou no trabalho novo, descobriu que azul era a cor favorita do chefe. Você tem ótimo gosto, ele disse. Azul traz sorte para nossa empresa. 12h. O ex-namorado ligou. Queria conversar. Queria tentar de novo. Mas não era um pedido desesperado. Era um convite maduro. Ele tinha feito terapia. Tinha mudado. Queria mostrar quem tinha se tornado. Ainda coincidência? Terceiro dia. E foi no terceiro dia que Kathryn entendeu que tinha tropeçado em algo muito maior do que imaginava. Porque no terceiro dia, quando ela bebeu a água às 6 da manhã, ela sentiu claramente. A água não estava mais descendo apenas pela garganta. Estava subindo também. Subindo direto para o coração. Como uma ponte líquida conectando ela com algo infinito. E às 2 da tarde, o médico ligou. Os exames da mãe. O tumor tinha diminuído. Sem explicação médica. Sem tratamento adicional. Simplesmente tinha diminuído. Foi aí que Kathryn percebeu. Ela não estava apenas bebendo água. Ela estava bebendo milagres. Bênçãos. Mas por que às 6 da manhã?
Por que não meio-dia? Por que não à noite? A resposta vai te surpreender. Existe uma ciência por trás desse horário. Uma ciência que poucas pessoas conhecem. Uma ciência que explica por que 6 da manhã é literalmente o momento em que o véu entre os mundos fica mais fino. Pensa assim, o dia ainda não começou oficialmente. A noite ainda não terminou completamente. Você está no limbo. No espaço entre... E é nesses espaços entre que os milagres acontecem. Esses momentos de transição. Mas tem mais. Muito mais. Às 6 da manhã, seu cérebro ainda está em ondas teta, em um estado de profunda conexão interior. As mesmas ondas de quando você estava no útero da sua mãe. As mesmas ondas dos grandes místicos em êxtase. É o estado cerebral da criação pura. E aqui está o que é fascinante. Nesse horário específico, a energia da Terra também está em transição. Entre 5h30 e 6h30 da manhã, as frequências eletromagnéticas do planeta mudam. É como se a própria Terra estivesse meditando, respirando profundamente entre a noite e o dia. Os antigos sabiam disso. Por isso chamavam esse momento de Hora do Poder Silencioso. Momento de graça divina. Era quando os templos abriam, quando os sacerdotes faziam as cerimônias mais importantes, quando a ponte entre o céu e a terra estava completamente aberta. E quando você bebe água nesse estado, a água não é apenas água. Ela se torna um veículo, um transportador de intenção, um mensageiro direto entre você e a imensidão da energia universal. Catherine não sabia dessa ciência quando começou. Ela só sabia que estava funcionando. 4ª semana. Os milagres não paravam de chegar. Pequenos, grandes, constantes, como se ela tivesse encontrado uma frequência específica, uma frequência que o universo reconhecia e respondia. Mas aí ela cometeu um erro que quase fez ela perder tudo. Na 5ª semana, ela resolveu experimentar. Se 6 da manhã funciona, 5h30 deve funcionar também. Preparou a água, falou as palavras, mas bebeu às 5h30. Nada. Dia inteiro sem sinais, sem sincronicidades, sem aquela sensação de estar conectada. Talvez seja coincidência, ela pensou. No dia seguinte, tentou às 6h15. Novamente nada. Como se tivesse perdido o sinal. Como se a linha tivesse caído. Foi aí que ela entendeu algo fundamental. Algo que mudou completamente sua relação com o sagrado. O universo não funciona no horário da sua conveniência. Ele funciona em frequências específicas, em momentos precisos, em janelas de tempo que se abrem e se fecham com precisão cirúrgica. E 6 da manhã era uma dessas janelas. Catherine voltou ao horário exato, 6 em ponto, e imediatamente sentiu a diferença. A água voltou a ser ponte. A conexão voltou a fluir. Os milagres voltaram a chover. As bênçãos voltaram a chegar. Mas por que a preparação na noite anterior era tão importante? Por que não podia ser água da torneira bebida ali na hora? A resposta está no que acontece com a água durante as horas de sono. Quando você coloca a intenção na água e deixa ela descansar durante a noite, algo extraordinário acontece. A água reorganiza sua estrutura molecular. Ela se alinha com sua intenção. Ela se programa. É como se, durante as horas de sono, enquanto sua mente consciente descansa, sua mente subconsciente conversasse com a água, transferindo informação, codificando o propósito. E aqui está o que a ciência está começando a descobrir. A água tem memória. Ela pode armazenar informação vibracional, pode carregar frequências, pode ser literalmente programada com intenção consciente. Durante as 8 horas de sono, enquanto você sonha, a água ao lado da sua cama está sonhando também, absorvendo suas frequências mais profundas, suas necessidades mais autênticas, seus desejos mais puros. Pela manhã, você não está bebendo apenas água, está bebendo sua própria oração cristalizada em forma líquida. Está bebendo seus sonhos destilados. Está bebendo a essência líquida dos seus maiores potenciais,
Kathryn Kuhlman fez isso por 3 meses. Todo dia, 6 da manhã em ponto. E em 3 meses, sua vida mudou completamente. O trabalho se transformou em carreira. O relacionamento floresceu. A mãe se curou totalmente. Mas o mais impressionante não foram os grandes milagres. As grandes bênçãos foram os pequenos, os constantes. As sincronicidades diárias que faziam ela sentir que estava sendo guiada por uma força benevolente e inteligente. Como encontrar a vaga de estacionamento exata que precisava. Como esbarrar na pessoa certa no momento certo. Como receber a resposta que procurava através de uma música no rádio, de um outdoor na rua, de uma conversa no elevador. Era como se o universo tivesse se tornado seu assistente pessoal. Mas tem algo que Kathryn Kuhlman descobriu só depois de 6 meses. Algo que fez ela entender por que esse ritual é tão poderoso e por que tão poucas pessoas conhecem. A água que você bebe às 6 da manhã não fica apenas no seu corpo. Ela vai direto para o que os antigos chamavam de corpo de luz, sua versão energética, sua assinatura vibracional na imensidão da energia universal. E quando seu corpo de luz está hidratado com água programada, você literalmente transmite numa frequência diferente. Uma frequência que atrai oportunidades, que magnetiza sincronicidades, que alinha você com o fluxo natural da abundância. É por isso que os efeitos não param quando você para de beber a água. Eles continuam, porque você mudou sua frequência base. Você reconfigurou seu campo energético. Kathryn Kuhlman descobriu isso quando viajou por 2 semanas e não conseguiu manter o ritual. Ela esperava que as bênçãos parassem, mas não pararam. Continuaram chegando, porque ela já estava sintonizada, já estava na frequência certa. A água das 6 da manhã não era uma dependência, era uma iniciação, um processo de recalibração que, uma vez completo, se sustentava sozinho. Mas aqui está o que mais ninguém te conta sobre esse ritual. Não é só sobre beber água às 6 da manhã. É sobre o que acontece com você nos outros 23 horários e 55 minutos do dia, quando você sabe que tem uma conexão direta com o divino. É sobre como você anda pelo mundo quando sabe que não está sozinho. Quando sabe que existe uma força inteligente e amorosa, orquestrando sua vida nos bastidores. É sobre a confiança que nasce quando você prova para si mesmo que o universo responde aos seus pedidos, que seus desejos importam, que você importa. Kathryn Kuhlman se transformou numa pessoa diferente, não pelos milagres externos, pelas bênçãos externas, mas pela certeza interna, pela fé vivida, pela experiência direta de que existe algo maior cuidando dela. E essa certeza mudava tudo. Como ela tomava decisões, como ela enfrentava desafios, como ela se relacionava com outras pessoas, como ela via as possibilidades ao invés dos problemas. Mas tem uma parte da história da Kathryn Kuhlman que eu ainda não te contei. A parte mais importante. A parte que explica por que esse ritual funciona para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. E essa parte vai mudar completamente sua compreensão sobre o que realmente acontece quando você bebe água às 6 da manhã. Porque Kathryn Kuhlman descobriu que a água das 6 da manhã não funciona apenas para ela. Funciona para qualquer pessoa que entenda o segredo por trás da preparação. Pause por um momento. Respire fundo. Porque o que vou te revelar agora vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre oração, intenção e manifestação. A verdade é que a água preparada na noite anterior com intenção específica se torna algo completamente diferente durante as horas de sono. Ela não fica apenas carregada. Ela se torna um espelho líquido da sua alma. E quando você bebe esse espelho às 6 da manhã, você não está apenas hidratando o corpo. Você está literalmente bebendo a versão purificada dos seus próprios desejos. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Quando Kathryn Kuhlman
Colocava as mãos sobre o copo de água e falava aquelas palavras de fé antes de dormir. Ela não estava apenas abençoando a água. Ela estava transferindo informação quântica. Estava programando a estrutura molecular da água com a frequência vibracional dos seus sonhos mais profundos. Durante o sono, enquanto a mente consciente descansava, algo extraordinário acontecia. A água reorganizava suas moléculas para espelhar exatamente o que a alma dela mais precisava. Não o que a mente achava que precisava. O que a alma sabia que precisava. E pela manhã, às 6 horas, quando o véu entre os mundos estava mais fino, ela bebia essa informação diretamente. Absorvia sua própria sabedoria interior, cristalizada em forma líquida. É por isso que as bênçãos eram sempre exatamente o que ela precisava. Não necessariamente o que ela pedia, mas sempre o que precisava para crescer, evoluir, se tornar a versão mais elevada de si mesma. O trabalho chegou porque ela precisava de propósito, não apenas dinheiro. O relacionamento floresceu porque ela precisava aprender a amar a si mesma primeiro. A cura da mãe aconteceu porque ela precisava entender que o amor é a força mais poderosa do universo. Cada bênção era uma aula. Cada sincronicidade era um degrau. Cada resposta era um convite para confiar mais, amar mais, ser mais. Mas tem algo ainda mais impressionante nessa história. 3 meses depois de começar o ritual, Kathryn Kuhlman descobriu que não era a primeira pessoa da família a usar essa técnica. Sua bisavó também fazia, e a bisavó da bisavó. E assim por gerações. Era um conhecimento transmitido de mulher para mulher, de alma para alma, mas que tinha se perdido nas gerações mais recentes. Até que a dor da Kathryn Kuhlman foi profunda o suficiente para ela se lembrar. E quando ela conversou com a tia mais velha, descobriu detalhes que a arrepiaram. A bisavó não apenas bebia água às 6 da manhã. Ela conseguia prever chuvas com 3 dias de antecedência. Sabia quando alguém da família estava doente mesmo morando em outra cidade. Tinha sonhos que se realizavam com precisão assustadora. Ela dizia que a água das 6 da manhã abria o que ela chamava de olhos da alma, contou a tia. E que toda mulher da nossa linhagem tinha esse dom. Só precisava ativar. E aqui está a parte mais misteriosa de toda essa história. Quando Kathryn Kuhlman começou a pesquisar sobre sua família, ela descobriu que todas as mulheres que praticavam esse ritual tinham algo em comum. Eram curadoras, parteiras, benzedeiras, mulheres que serviam de ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Era como se o ritual da água às 6 da manhã não fosse apenas uma técnica de manifestação. Era uma iniciação, um processo de ativação de dons ancestrais que estavam dormindo no sangue dela. E quanto mais ela bebia a água sagrada, mais esses dons se manifestavam. Ela começou a sonhar com coisas que aconteciam no dia seguinte. Começou a sentir quando alguém precisava de ajuda antes mesmo da pessoa ligar. Começou a saber exatamente o que falar para curar feridas emocionais profundas. A água das 6 da manhã não estava apenas manifestando seus desejos pessoais. Estava despertando sua missão de alma. E foi aí que Kathryn Kuhlman entendeu a verdadeira magnitude do que tinha descoberto. O ritual não era sobre conseguir coisas. Era sobre se tornar quem você sempre foi destinado a ser. Era sobre lembrar sua verdadeira natureza. Era sobre ativar o canal de conexão direta com o divino que sempre existiu dentro de você. Mas como você pode começar esse processo hoje mesmo? Como você pode preparar sua primeira água sagrada e dar o primeiro passo nessa jornada de transformação? A preparação é mais simples do que você imagina, mas tem detalhes específicos que fazem toda a diferença. Primeiro, o copo. Precisa ser de vidro transparente. Nada de plástico. Nada de metal. O vidro é neutro energeticamente. Não interfere na programação da água. E transparente porque você precisa ver a água. Ver é parte da conexão.
É parte da programação visual que acontece durante a preparação. Segundo, a água, de preferência filtrada, mas não precisa ser água especial. A intenção é mais importante que a origem da água. Kathryn Kuhlman testou água da torneira, água mineral, água alcalina. Todas funcionaram, porque o poder não está na água. Está na sua capacidade de programar a água. Terceiro, o horário da preparação, entre 9 e 11 da noite. É quando sua mente está relaxando, mas ainda consciente o suficiente para programar com clareza. Muito cedo e você ainda está no modo fazer. Muito tarde. E você já está sonolento demais para manter o foco. Quarto, as palavras. E aqui está o segredo que a avó da Kathryn Kuhlman nunca explicou completamente. As palavras que você fala sobre a água não são apenas uma oração. São um código. Um programa que você está instalando na estrutura molecular da água. Que esta água se torne ponte entre meu coração e seu coração. Entre minha necessidade e sua abundância. Que amanhã, às 6 horas, eu beba diretamente da presença divina. Cada palavra tem um propósito específico. Ponte, estabelece conexão. Coração, ativa o amor como frequência dominante. Necessidade, reconhece sua humanidade. Abundância, reconhece a natureza infinita do divino. 6 horas, estabelece o horário sagrado. Presença divina. Lembra que você está bebendo do divino, não apenas da água. Mas tem uma quinta instrução que é crucial. Uma instrução que Kathryn Kuhlman só descobriu depois de 6 meses praticando. Depois de falar as palavras, você precisa colocar as 2 mãos sobre o copo e visualizar luz dourada entrando na água através das suas palmas. Não por muito tempo, 30 segundos, mas com total presença, com total intenção. Essa luz dourada é a frequência do amor incondicional. É a assinatura energética do sagrado. E quando você programa a água com essa frequência, você garante que tudo que manifeste seja alinhado com o seu bem maior. Sexta instrução. Deixe o copo ao lado da cama. Não na cozinha, não no banheiro. Ao lado da cama, para que durante toda a noite, enquanto você dorme, sua energia e a energia da água se entrelacem, se harmonizem, se tornem uma só. Sétima instrução. Às 6 da manhã em ponto, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de checar o celular, antes de ir ao banheiro, você bebe toda a água, de uma vez, com gratidão, com reverência, sabendo que está bebendo bênçãos cristalizadas. E então você espera, não com ansiedade, não com pressa, mas com a confiança tranquila de quem plantou uma semente em solo fértil e sabe que a colheita é apenas uma questão de tempo, porque as bênçãos não chegam sempre no primeiro dia. Às vezes chegam no terceiro, às vezes na primeira semana, às vezes demoram 1 mês para você perceber que sua vida inteira mudou de direção, mas elas sempre chegam, sempre. Kathryn Kuhlman fez isso por 1 ano inteiro. E ao final desse ano, ela não era mais a mesma pessoa. Não apenas pelas coisas que tinha conseguido, mas por quem tinha se tornado. Ela tinha desenvolvido uma confiança inabalável no universo. Uma fé que não dependia de provas externas porque nasceu da experiência direta. Uma certeza de que estava sendo guiada, protegida e amada por uma inteligência infinita. E isso mudou tudo. Como ela tomava decisões. Agora ela não pesava prós e contras por horas. Ela simplesmente sentia o que era certo. Como ela enfrentava desafios. Em vez de entrar em pânico, ela perguntava: o que este desafio está tentando me ensinar? Como ela se relacionava com pessoas, parou de tentar agradar todo mundo e começou a atrair apenas pessoas alinhadas com sua vibração. Como ela via oportunidades onde outros viam problemas. Seu radar para possibilidades se tornou extremamente aguçado. Ela se tornou uma pessoa magnética. Não porque fingiu ser diferente, mas porque acessou quem realmente era por baixo de todas as camadas de medo, dúvida e insegurança.
Era como se ela tivesse removido filtros que distorciam sua percepção da realidade. As pessoas começaram a procurar ela para conselhos, para cura, para orientação, porque elas sentiam algo diferente nela. Uma paz profunda, uma sabedoria silenciosa, uma conexão com algo maior. E Kathryn Kuhlman percebeu que o ritual da água às 6 da manhã tinha feito mais do que manifestar seus desejos. Tinha ativado sua missão de vida. Tinha revelado seu propósito de alma. Tinha transformado ela numa ponte entre o céu e a terra. Hoje, 5 anos depois, Kathryn Kuhlman ainda bebe água às 6 da manhã. Não porque precisa, mas porque ama. Porque esse momento se tornou sagrado para ela. Um momento de comunhão diária com o mistério da vida. E a cada gole, ela lembra que os milagres não são exceções. São a regra. São a linguagem natural do universo quando você está sintonizado na frequência certa. Mas tem uma última coisa que preciso te contar sobre a história da Kathryn Kuhlman. A coisa mais importante de todas. 2 anos atrás, ela estava numa situação impossível. A empresa onde trabalhava faliu. Ela perdeu todas as economias. E ainda por cima descobriu que estava grávida. Qualquer pessoa entraria em pânico. Mas Kathryn não entrou. Na manhã seguinte, ela preparou sua água da fonte como sempre. Falou suas palavras de fé como sempre. E às 6 da manhã, bebeu com a mesma fé inabalável de sempre. Mas desta vez, ela acrescentou algo. Ela disse: que esta situação se torne a maior bênção da minha vida. E enquanto bebia, ela sentiu uma certeza inexplicável. Não de que tudo ia dar certo, mas de que tudo já estava dando certo. De que a solução já existia. Só precisava se manifestar no mundo físico. E sabe o que aconteceu? 3 semanas depois, numa fila de supermercado, ela ouviu uma conversa. Um homem falando sobre estar procurando alguém para um projeto específico. Exatamente o tipo de projeto que ela sempre sonhou liderar. Ela se virou e disse: desculpa, não pude evitar ouvir. Eu faço exatamente o que você está procurando. 2 horas de conversa depois, ele queria financiar exatamente o tipo de negócio que ela sempre sonhou ter. Não era apenas capital. Era um parceiro que entendia sua visão, que acreditava no seu potencial, que queria construir algo significativo junto com ela. 6 meses depois, ela tinha sua própria empresa. 1 ano depois, estava ganhando mais do que jamais imaginou possível. E o bebê nasceu no dia que a empresa completou 1 ano. Um menino saudável, alegre, que ela chama de meu milagre das 6 da manhã. Porque Kathryn aprendeu que não existe situação impossível. Existe apenas falta de conexão com a imensidão da energia universal, que é sua herança de direito como filha de Deus. E a água das 6 da manhã é simplesmente a chave mais simples, mais direta, mais poderosa para acessar essa herança. Mas aqui está o que mais me impressiona na história da Kathryn Kuhlman. Não são as bênçãos externas que ela manifesta. É a pessoa que ela se tornou. É a fé que ela desenvolveu. É a confiança que ela carrega. É a paz que ela irradia. Porque quando você bebe água sagrada todos os dias, às 6 da manhã, você não está apenas mudando sua vida. Você está mudando sua identidade. Você está se tornando o tipo de pessoa para quem as bênçãos são naturais. E esse é o verdadeiro segredo por trás de tudo. A água às 6 da manhã não atrai bênçãos para a sua vida. Ela revela que você sempre foi uma bênção. Que sua própria existência é um milagre. Que você é feito da mesma substância das estrelas. Animado pelo mesmo espírito que move os planetas. Conectado à mesma fonte que criou tudo que existe. E quando você lembra disso, quando você sente isso, quando você vive isso, as bênçãos param de ser surpreendentes. Elas se tornam inevitáveis. Porque você finalmente entendeu a verdade mais fundamental do universo. Você não está separado da presença divina. Você é a presença divina. Você sempre foi. Você sempre será. A água das 6 da manhã apenas te ajuda a lembrar. Talvez seja por isso que esse ritual foi transmitido de geração em geração. Não como uma técnica mágica,
mas como um caminho de volta para casa. Um caminho de volta para quem você realmente é. Um caminho de volta para a certeza inabalável de que você é amado, você é guiado, você é um milagre vivo, respirando neste momento exato. E talvez seja por isso que você ouviu essa história hoje. Talvez não seja coincidência. Talvez seja um convite, um lembrete, um chamado para acordar amanhã às 6 da manhã e beber sua primeira gota de milagre cristalizado. Porque a única diferença entre você e Kathryn Kuhlman é que ela já começou e você ainda está decidindo. Mas a água está esperando, o copo está esperando, o universo está esperando. E às 6 da manhã de amanhã, uma nova versão de você pode nascer. Uma versão que sabe, sem sombra de dúvida, que está conectada ao divino, que é amada incondicionalmente, que tem acesso direto à imensidão da energia universal. Tudo o que você precisa fazer é beber